O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ignorem esse julgamento. Vamos pensar no Brasil. Se Bolsonaro for encarcerado, vai sair do cárcere. Não podemos deixar Bolsonaro morrer e voltar com tudo. Porque é assim que o comunista pensa. Eles passaram por isso. Eles não ficam cabisbaixo, tristinho, chorando na internet. Olha a força que esses canalhas têm. E a inspiração desses caras é Lúcifer. Eu não tô brincando. Se você quiser entender qual é a ligação do marxismo com o satanismo, bota assim, ó, livro, marxismo, satanismo. Você vai ver. Tem 2 ou 3 livros só aqui nos Estados Unidos. Como é que a inspiração de pessoas que não são inspiradas por Lúcifer vai ser desânimo, tristeza, cabisbaixo, ficar choramingando? Se os caras que são inspirados por Lúcifer, né? Como é que é a frase do Nosso Senhor? Quando ele fala, olha lá aquele cara lá, ele pegou, ele soube fazer o cálculo. Às vezes, a frase do Nosso Senhor, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. É isso. Até quando? Aqui já falou lá, Lucas 17. Até quando a gente vai ficar nesse comparativo? Os satanistas sabem esperar, sabem pensar, sabem se organizar, só que eles não pensam nas próximas eleições, eles pensam na mudança de longo prazo. Nós que pensamos na eternidade, nós que pensamos na imortalidade da alma, nós que pensamos no melhoramento do país para a nossa posteridade, ou seja, para os nossos filhos, netos e bisnetos, vamos ficar tristes, desanimados por uma derrota? É dia de derrota, sim, não vou mentir para vocês, não. Mas isso tem que se converter em planejamento. Como que nós vamos reverter essa situação a partir de agora? Como que nós vamos contar todos os absurdos do julgamento de Jair Messias Bolsonaro no futuro, quando ele estiver livre? É assim que os comunistas pensam. Por isso que eu disse, hoje marca 2 visões de mundo. É uma unidade de medida, né? Como é que nós vamos colocar na balança homens que matam, assassinam, derrubam aviões, helicópteros, mandam o narcotráfico matar filho de político para poder fazer coerção. Homens que usam testemunho de vítimas que estavam com medo de ir para a cadeia como confissão, o que anula a confissão. É bom lembrar isso. Código de Processo Penal. O Alexandre de Moraes está usando agora, nesse exato momento. 800 pessoas. 800 pessoas disseram, não, eu me considero culpado por um crime que não cometeu. Eu ia citar isso agora. E aí ele vai usar isso. Então, esse é o tipo de gente... Já usou isso. Esse é o tipo de gente que está do lado de cá. Aí, as pessoas que são honestas, que sim estão sendo vitimadas, não vão ter ânimo para poder se inspirar e lutar contra esses caras? Não contem comigo pro desânimo, não contem comigo para ficar choramingando, não contem comigo para ficar cabisbaixo, não contem comigo para lutar, contem comigo para poder reverter essa situação. Hoje, amanhã, ano que vem? Não. Eleição? Não. Contem comigo para restaurar o que é o verdadeiro Brasil, restaurar o que está acontecendo nesse exato momento e fazer justiça a esses criminosos. Como os comunistas fazem, só que invertido. Falando aqui um pouquinho sobre o que disse o Alexandre de Moraes na leitura do relatório resumido dessa ação, né, esdrúxula, que teve, claro, narrativas esdrúxulas. Isso que o Alan citou, realmente ele disse. Ele citou que 1.630 ações penais contra manifestantes presos nos dias 8 e 9 de janeiro, sem individualização de conduta, sem comprovação do que cada um fez, né, julgados aos lotes, sem a sustentação oral dos advogados de defesa. E aí ele usa esse argumento. Não, mas os acordos de não persecução penal que foram assinados por parte desse grupo de 1.630 pessoas provam que houve uma tentativa de golpe. Quer dizer, você veja como é a situação, né? Não é à toa que tem parte com Lúcifer, porque o cara tortura, coage, ameaça, pressiona a pessoa. Pô, o que é que eu faço para me livrar desse processo? Assina aqui. Diz que você é culpado, que você aceita, e ele usa isso como, né, justificativa. Não, houve golpe aqui. Todo mundo aqui assinou, disse que realmente participou de um golpe, como ele fez com o Mauro Cid da mesma forma. Aí ele diz também que seria uma covardia, como é que inverte as coisas, subverte, perverte. Seria uma covardia não punir os golpistas, que isso exporia o Brasil a uma nova tentativa de golpe de Estado. Paulo Gonet falou a mesma coisa. Vocês vejam como é. A covardia é não punir inocentes. É o contrário, é justamente o contrário. E afirmou que impunidade não é opção
para pacificação. Impunidade, como assim? Se a gente está falando de prove o que cada um fez, que pague por ter invadido um prédio público, destruído um patrimônio público, mas dizer que havia ali uma organização criminosa armada, né, que aquilo ali foi uma tentativa de golpe de Estado, e aquelas redundâncias todas, tem uns 3 artigos que falam a mesma coisa ali, 3 crimes que são basicamente a mesma coisa, estão sobrepostos exatamente para aumentar a pena de todo mundo. Ele também disse que, aí se referindo aos Estados Unidos, né, ele fez questão de colocar no relatório, ou seja, nenhum país estrangeiro vai coagir os ministros do Supremo, e aí veio a maior mentira, né, que foram forjados na defesa da democracia. E ele também garantiu que tudo está sendo feito dentro do devido processo legal, com amplo direito à defesa e ao contraditório, e, Max, que a delação do Mauro Cid não teve nada de irregular, ele não foi coagido, pressionado, ameaçado, torturado. Então é o universo paralelo do Alexandre de Moraes, o universo paralelo do Gonê. Eu acho que o Alan resumiu bem esse aprendizado, algo que os comunistas já sabiam desde o começo, tá? Que é você não pensar em chave eleitoral, mas sim numa chave de projeto de país. Não de agenda comunista, né? Os comunistas, os revolucionários, eles têm uma agenda, né? A direita não, os conservadores, eles estão defendendo valores, eles estão defendendo a família, estão defendendo a vida, estão defendendo a liberdade, estão defendendo liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de imprensa, uma economia de mercado, ou seja, os conservadores, eles não podem cair na armadilha da eleição. Porque a ideologia esquerdista, ela não cai na armadilha da eleição, ela provou ali. É isso aí, meus amigos, aqui do nosso canal Direita News. Então, esse é o resumão aqui, né, da opinião do Alan dos Santos, e passa ali junto com Lacombe, Max Cardoso, todo dia, né, de segunda a sexta, ali no canal da revista Timeline. Tem no horário também de meio-dia e também à noite, na terça e na quinta-feira, na conversa Timeline e no boletim da noite Timeline. Então você vê aí que o próprio Alan dos Santos, né, já alertando aí sobre o julgamento, né, que todos nós já sabemos, é que na verdade não é um julgamento, né, é apenas uma exibição, né, dos magistrados estão se exibindo ali, porque a condenação, na verdade, já está definida, né? Vão prender Bolsonaro, não importa, hoje por exemplo, já até descartaram todas as ações da defesa dos réus ali, né? Que tentaram ali colocar alguma correção no processo, alguma coisa assim, mas não deu certo, né? Então foram todos descartados, e então parece sim que aquilo que todo mundo já falava vai acontecer, né? Bolsonaro vai ser preso, e o Alan dos Santos está alertando aí a direita não ficar cabisbaixa, né? Não esmorecer, e também não adianta falar em eleições, né? Uma injustiça dessa não adianta falar em eleições. E você viu, né? As notícias que estão acontecendo também no Nepal, que a população derrubou o governo ali, né, do Nepal, né, que tentaram censurar as redes sociais, muita corrupção naquele país, a população então tomou o poder, a força. Então, é o que parece estar caminhando a acontecer no Brasil, é isso, né? Acontecer o que aconteceu no Nepal, porque a cada dia que passa, né, e lá é um governo também comunista, e parece que a cada dia que passa está aí se aproximando. Cada dia que passa vai aumentando mais a corrupção, vai aumentando mais a censura, vai aumentando mais a pressão do Estado em cima da população, e eles sabem que se eles acordarem o povo, né, que é o gigante, pode acontecer o que aconteceu ali no Nepal. Mas vamos ver, né, se o brasileiro tem mesmo essa garra aí de lutar pela sua liberdade. Olha só, um exemplo disso está aqui no Pleno News, né? Temos aqui essa matéria, onde o desembargador aposentado Sebastião Coelho cobrou a reação contra a injustiça a Jair Bolsonaro, que é o que nós estamos vendo, né, essa semana toda do julgamento até o dia 12. E ele disse o seguinte, olha, que se a condenação vier, a resposta tem que ser paralisação nacional.
O desembargador aposentado, Sebastião Coelho, usou suas redes sociais nesta terça-feira para criticar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal, que é o relator da ação penal, que pode condenar à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse o seguinte, ele disse que em nenhuma democracia do mundo o juiz julga seu inimigo, mas no Brasil, Alexandre de Moraes, o inimigo declarado de Bolsonaro, vota pela sua condenação. Só lembrando que não só o Moraes, mas também ali tem o advogado do Lula, né? Tem um juiz também declarado, né, comunista. Enfim, é um tribunal inquisitório. Agora, se você está acompanhando, né, o que está acontecendo ali no Nepal, qual é a sua opinião a respeito disso? E se você acha que os brasileiros terão essa mesma coragem que teve a população de Nepal? Deixa a sua opinião, se inscreva no nosso canal, dá aquela curtida, deixa aquele like. Um abraço e até o próximo vídeo. Também não esquece de comprar aí no primeiro link fixado. Tem aí a nossa loja, é só clicar e fazer a sua compra. Tem produtos bons em promoções. Você comprando vai chegar aí no conforto da sua casa. Então, obrigado por ter acompanhado nosso vídeo até aqui e até a próxima.